Seleção brasileira encara o Japão nessa segunda-feira às 2 da tarde, fase 16avos de Copa do Mundo, e é um jogo difícil e nesse vídeo vamos falar especificamente da seleção japonesa. Devemos ter medo da seleção japonesa, é algo que devemos nos preocupar. De cara já falo que todo cuidado é pouco, mas continue assistindo esse vídeo, você vai entender o porquê de ter esse cuidado e de porquê tem uma série de precauções para esse jogo, principalmente porque é um jogo que é mata-mata. Se a gente for olhando pelo lado da seleção brasileira, a gente vem aí de longos anos onde se questiona esse futebol apresentado pela seleção brasileira, questiona questão técnica, tática, o desempenho dos jogadores, porque a gente via a seleção brasileira se afastando, no caso, descendo de outras seleções. A gente vê hoje o futebol sendo mais dominado por França, por Argentina, a Espanha com suas renovações está crescendo bastante, a Inglaterra começando a chegar agora também, e a gente não via essa evolução na seleção brasileira. Nos últimos dois jogos a gente até viu essa seleção jogar de uma forma melhor, um pouco mais ajustada, mas um pouco disso é por questões de que é um trabalho de Ancelotti que de certa forma é novo comparado a outros trabalhos que tem dentro dessa Copa do Mundo. A gente sabe que o trabalho de seleção requer uma questão de tempo, mas mesmo assim dentro desse pouco tempo de trabalho de Ancelotti também tinha algumas coisas que a gente olhava assim, poxa, isso já não era para estar acontecendo, já era para estar corrigindo isso aqui. Nos dois jogos passados, contra Haiti e contra a Escócia, a gente viu algumas evoluções. Eu gosto de pegar como parâmetro melhor a seleção o jogo contra a seleção da Escócia, porque contra o Haiti, para você fazer uma análise ali de entender essas evoluções, fica muito limitado. Contra a Escócia a gente já viu uma seleção jogando os dois tempos de forma mais encorpada. Aqui no canal já foi até o primeiro vídeo do canal falando sobre esse jogo da seleção brasileira contra a Escócia. Convido até você a dar uma assistida se você ainda não assistiu. Mas a gente via a seleção que estava começando a ter essa evolução. E agora a gente vai pegar uma seleção japonesa que, diferente da seleção brasileira que vinha há muitos anos, de certa forma, dando estagnada ou caindo de rendimento, a seleção japonesa evoluiu de uma forma positiva muito grande. Tem o seu treinador que tem um trabalho lá de 8 anos e isso gera muito impacto, principalmente dentro da principal virtude dessa seleção japonesa, que é a questão coletiva. A seleção japonesa tem um coletivo muito bom que funciona dentro de campo e gera muito impacto. A seleção japonesa ela vai trazer alguns elementos diferentes de Haiti e Escócia. Por exemplo, a seleção brasileira ela conseguiu contra Haiti e contra a Escócia abafar, fazer sua pressão de forma alta e conseguiu roubar a bola da defesa adversária ali já no momento que essas seleções tentavam construir. Então o Brasil roubava a bola perto do gol e já buscava essa finalização. Assim saiu alguns gols da seleção brasileira dentro dessa Copa do Mundo, principalmente contra o que foram no jogo contra Haiti e Escócia. A seleção japonesa ela é muito mais organizada, principalmente nessa construção. É uma seleção que sabe jogar. Tem jogador, por exemplo, o zagueiro da seleção do Japão, ele joga no Bayern de Munique, que tem um modelo de jogo de construção onde os zagueiros participam de forma muito ativa dessa saída de bola. Então a precisão de passe, a leitura de espaço para encontrar um passe de jogador até entre linhas, um passe mais rápido, é muito melhor do que os jogadores de Haiti e Escócia. Então talvez o Brasil já tenha de cara, esbarre com esse elemento diferente, uma seleção que vai trazer algo parecido com o que foi a seleção de Marrocos. E já aprofundando aqui como joga a seleção japonesa, eu vou começar falando do comportamento dela defensivo. Ela se defende em uma linha de 5, onde ela tem 3 zagueiros e 2 alas, e esses alas baixam para fazer uma linha de 5, diferente de alguns jogos que a gente vê, principalmente da seleção brasileira, que é uma linha com 4 jogadores. Então ela defende no 5-4-1. Essa defesa que ela faz no 5-4-1 é principalmente quando ela está com seus blocos baixos. Quando ela está com um bloco mais alto, que ela sai para pressionar a saída de bola do adversário, normalmente ela fica ali com 4-4-2, um 4-5-1, com essa variação. A gente já vê aqui que é uma seleção que tem diversas variações já no momento de se defender, e no momento de atacar a gente também vê algumas situações diferentes. Ela faz a saída a 3, né, com os 3 zagueiros, porém tem alguns momentos também que ela baixa um volante e pega os 2 zagueiros e abre, e eles ficam como se fossem laterais, e faz também a saída tradicional do 3, avança os alas como se fosse ponta, seus 2 volantes ficam de base para dar sustentação na saída de bola, os meias delas fecham para esse espaço, ou seja, ela consegue povoar o meio de campo, ter a bola ali, mas não é uma seleção que fica muito com essa bola no pé, não busca tanto essas trocas de passe de forma incisiva. Nos jogos contra a Holanda, se eu não me engano, só teve a posse de bola um pouco mais no jogo contra a Tunísia. Mas é uma seleção que ela tem qualidade para fazer aproximações de construção de jogo, para atrair o adversário para um setor do campo, triangula
e busca um passe já em profundidade, porque é uma seleção que é muito vertical, ela é muito objetiva nessas trocas de passe. E aqui destacando essa objetividade que a seleção japonesa tem, ela consegue buscar algumas jogadas de triangulações com 3 jogadores, fazer algumas associações, mas ao mesmo tempo ela consegue verticalizar e quando você vai observar, ela já está atacando a seleção adversária com 3, 4 jogadores, 5 jogadores pesando dentro da área adversária e levando muitas situações de perigo. Porque normalmente o time adversário, as seleções, vão estar ali com suas linhas defensivas com 4 jogadores. E aí baixa mais um jogador para fazer essa cobertura, para não ficar no mano a mano, porque já vai estar com 4, 5 jogadores presando lá. Aí baixar um volante, vai descer um pouco mais, um meia vai chegar um pouco mais. E ela consegue ganhar campo com isso também. E consegue ter seu meio de campo mais à frente para fazer esse controle e começar a abafar o adversário. Quero destacar aqui alguns jogadores que são pilares e muito importantes para essas dinâmicas da equipe da seleção japonesa. Começando pelo volante Tanaka e Kamada. Esses dois volantes têm uma função muito importante porque eles conseguem fazer o box-to-box, né? O jogador que faz a proteção dali da área, da sua equipe, mas ao mesmo tempo também consegue pisar na área da equipe adversária, né? Fazendo esses movimentos como troca de passe, pisando como um elemento surpresa para buscar um cabeceio até, porque são jogadores que têm até uma boa altura para dentro da realidade da seleção japonesa. O ala esquerda da seleção japonesa é o Nakamura, que é um ponta de origem e joga como um ala. E apesar de ser um ponta de origem, ele também consegue fazer bem esse trabalho de recomposição como um lateral, né, para fechar a linha de 5, mas ofensivamente, com bola no pé, ele é muito eficiente, ele consegue achar bons passes, ele ataca muito o espaço, se infiltra bastante na área, que já tem até gols dessa forma. Então é um lado que a seleção brasileira precisa ter esse cuidado. Do lado direito, o ala, muitas das vezes é o Doan, que é o camisa 10, que também é um ponta, mas que joga ali como ala na seleção japonesa, fecha muito pro meio. Quando ele puxa pro meio, ele busca sempre fazer algumas tabelas e outro jogador acaba atacando esse espaço como elemento surpresa. Um pouco mais à frente, como os atacantes ali, tem o Maeda e o Ueda, que são jogadores também importantíssimos. O Ueda, fica mais centralizado, como se fosse centroavante, mas é aquele famoso falso 9. Ele baixa e se torna mais um meio campista, cria superioridade numérica ali, e jogadores acabam atacando esse espaço. E ele consegue também encontrar bons passes para quem está atacando esse espaço nas costas dos zagueiros, levando sempre muito perigo. Contra a seleção da Holanda aconteceu muitas jogadas assim, tabelas entre o Doan puxando, o Ueda aparecendo para fazer a tabela com o Doan e o Tanaka, e o Maeda aprofundando, atacando as costas dos zagueiros, fazendo essa infiltração e resultando até em gol contra a seleção da Suécia. Foi assim movimentações também contra a seleção da Holanda, que levam bastante perigo. Para esse jogo contra a seleção brasileira, a seleção japonesa não vai poder contar com o Takefusa Kubo, que é um dos principais jogadores da seleção, um dos maiores talentos que a seleção tem nessa geração. É um jogador, um meio articulador da equipe do Real Sociedade, que é um jogador que é muito conhecido porque tem muita qualidade, mas no primeiro jogo contra a seleção da Holanda ele acabou sentindo um entorse no joelho e ainda não está recuperado para essa partida. Falei um pouco dos pontos positivos da seleção japonesa e agora vou falar dos pontos negativos, que aí é o que a gente torce que a seleção brasileira venha explorar nessa partida. Começando falando sobre as alas. Como uma seleção que ela utiliza muito esses alas, que tem características de sempre estar apoiando, em algumas situações ele acaba dando espaço e erram algumas transições ofensivas e perdem essa bola e acaba gerando esse espaço nas costas desses alas. E muitas das vezes, principalmente a seleção brasileira, que tem jogadores na linha de frente ali que tem bastante velocidade, podem levar bastante vantagem contra os zagueiros da seleção japonesa correndo para trás. O outro aspecto que foi muito explorado nessa Copa do Mundo é a bola aérea ofensiva, que é um problema para a seleção japonesa. Apesar de ter alguns jogadores até alto dentro da realidade do que era o futebol japonês, pensando alguns anos atrás, eles tinham dificuldades para ter zagueiros ali com 1,80 m. Hoje eles têm zagueiros até com 1,86 m ou 1,87 m, e até, creio que seja um dos motivos que ele utiliza esses 3 zagueiros, né, para principalmente reforçar a questão da bola aérea defensiva. Mas eles têm 3 zagueiros que têm uma boa estatura, 1,83 m, 1,85 m, 1,86 m, e tem 2 volantes que tem um ali 1,80 m. A seleção brasileira, por exemplo, ela vai ter Danilo, que tem cerca de 1,83 m, vai ter Marquinhos com 1,83 m, vai ter Gabriel Magalhães, que tem 1,93 m, né? Vai ter o Casemiro, que tem mais de 1,86 m, se eu não me engano, vai ter o Ryan, que é também um jogador alto.
E Bruno Guimarães também tem uma boa estatura, ou seja, a seleção brasileira vai ter jogadores mais altos. Em um momento de bola parada, que é o momento em que você pode ter mais jogadores, principalmente seus zagueiros indo para o ataque, ter mais essa vantagem e pode ser uma arma determinante para essa partida. Porque em todos os jogos que a seleção do Japão fez nessa Copa do Mundo, principalmente, ela teve muita dificuldade com essas ações ofensivas de bola parada na sua linha de defesa. Esse foi o vídeo de hoje, a análise da seleção japonesa, adversário da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, se você chegou até aqui, assistiu esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, like no vídeo, deixe também nos comentários a sua opinião, o que é que você está achando dessa seleção brasileira, se você está confiante. Eu espero voltar aqui com outro vídeo de análise de uma vitória da seleção brasileira e classificação para as oitavas de finais da Copa do Mundo. Valeu, fui por aqui.